Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, na aula de hoje nós estudaremos o módulo 44, onde nós trabalharemos toda a construção de enunciado, frase, período e também oração, com enfoque mais na estrutura do período, tá? Com isso, nós temos aqui já um rol do que nós vamos estudar, o enunciado, que vai para a frase, que consequentemente passa para a oração e depois se torna um período. Então é um dentro do outro. Claro que cada um com suas especificidades com relação à construção de todo o contexto, da quantidade de verbos ou não, que a oração expor, tá? Primeiramente, nós temos aqui o conceito de frase, tá? Frase é todo enunciado linguístico capaz de transmitir uma ideia. Então, independente da extensão, se você emite um ato comunicativo e ele propõe uma ideia e eu consigo compreender essa ideia, nós chamamos de frase, tá? Obrigado, por favor, por gentileza, leve-me até a porta. Tudo isso que eu acabei de falar são frases. Vocês observaram que existem frases formadas por apenas uma palavra e frases formadas por várias palavras. Todas elas possuem a sua finalidade discursiva, que no caso é a comunicação. Precisa estar dentro de um contexto, com um locutor, interlocutor, para que realmente haja todo esse expressar comunicativo. Para isso, nós temos aí a desenvoltura da frase, tá certo? E aí, frase é igual a comunicação. Se há comunicação, há frase. Professor, então quer dizer que quando não há comunicação, não há frase? Sim, se você emite uma frase, emite um termo, e a pessoa que ouviu ou leu não conseguiu compreender, significa dizer que não houve frase, portanto, não houve comunicação. A frase é uma palavra ou conjunto de palavras que constitui um enunciado de sentido completo, tá? Então, nós temos aqui dois conceitos para o termo frase. Um, ele traz que é um enunciado linguístico capaz de transmitir uma ideia, essa ideia é uma comunicação, e em seguida ele traz que a frase é uma palavra ou conjunto, conforme nós nos referimos aí nos exemplos, que constitui um enunciado de sentido completo, ou seja, eu consigo compreender todo aquele enunciado que foi exposto, seja lendo, seja ouvindo, tá? E aí nós temos aqui, no que diz respeito a frases, nós já temos dois enunciados, tá? Nós já temos dois conceitos, portanto a frase ela se divide em frase verbal e frase nominal. Lá na frase verbal, o próprio nome já expressa em sua estrutura verbo ou locução verbal. E nós vamos relembrar aqueles conceitos que nós estudamos em aulas anteriores. O verbo é aquele que indica ação, estado ou fenômeno natural. Já a locução verbal é a junção de dois ou mais verbos com a função de um. Ou seja, se eu estiver estou indo, eu só terei apenas o valor de um verbo. Apesar de a composição serem dois, o valor dele, sintaticamente falando, é de apenas um. Portanto, por exemplo, se eu tiver na frase um verbo e uma locução verbal, eu tenho dois verbos. Se na frase eu tiver duas locuções verbais, eu tenho dois verbos, tá? Exemplo, Fabrícia respondeu o exercício. Qual é o verbo que eu tenho exposto? Respondeu. Portanto, eu tenho uma frase verbal com apenas um verbo, tá certo? Já a frase nominal não há em sua estrutura verbo ou locução verbal, porém emite uma comunicação. Um exemplo, que dia lindo. Na composição eu não tenho nenhum verbo, mas eu emiti uma comunicação. E isso é o que importa no que diz respeito das frases. Porém, essa frase é uma frase nominal. Obrigado. Novamente, frase nominal. Na estrutura, na extensão, eu não tenho aí a presença do verbo, tá? A frase se define pelo propósito de comunicação e não pela sua extensão. O conceito de frase, portanto, abrange desde estruturas linguísticas muito simples
até enunciados bastante complexos. Então, eu posso ter um termo simbolizando uma frase, assim como eu posso ter um parágrafo também simbolizando a frase. Por quê? Porque ela não tem uma regra específica na gramática que vai determinar a sua extensão. Eu tenho o propósito comunicativo, conforme nós visualizamos aqui nos exemplos. Obrigado, só um termo, diferente do que eu tenho aqui, ó. Fabrícia respondeu o exercício. Eu tenho várias palavras formando essa extensão, porém, eu tenho um ato comunicativo e aqui também eu tenho um ato comunicativo. E é isso que importa quando nós estamos abrangendo aqui o que significa frase e as suas ramificações, tá? Nós temos aqui tipos básicos de frases. Nós temos as frases declarativas. Após a constatação de um fato, o emissor faz uma declaração. Essa declaração pode ser negativa ou afirmativa, tá? Ele vai declarar de qualquer forma. Nós temos as frases exclamativas, ou seja, aquelas que possuem exclamação, que é aquele pontinho que você puxa e coloca um pingo no final. As frases imperativas, as que expressam ordens, proibições, conselhos, como por exemplo, saia daí, venha aqui, não abra a tampa. Então são essas frases aí que indicam lá as frases imperativas. Frases interrogativas, as que transmitem perguntas, seja diretamente, seja indiretamente, tá? E nós temos as frases optativas. O emissor expressa um desejo. Quero comer picolé. É um desejo. Isso não significa dizer que ele comeu ou não, tá? Realmente vai expressar essa vontade, esse desejo do emissor, certo? E aí nós passamos para a oração, que já é uma outra estrutura onde a frase faz parte. Já a oração é todo enunciado linguístico que tem o núcleo como verbo. Não pode se esquecer dos termos essenciais da oração, que são sujeito e predicado, tá? E atente-se, pois a oração sem sujeito. Neste caso aqui é uma exceção que a gramática estabelece quando nós vamos estudar os tipos de sujeitos existentes na língua portuguesa. E nós temos a oração sem sujeito ou sujeito indeterminado, tá? Exemplo, Lucas Daniel sujou o seu uniforme. A quantidade de orações determina a quantidade de verbos. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho um verbo e uma locução verbal, eu tenho duas orações da mesma forma. Então, a quantidade de verbos determina a quantidade de orações. Professor, então quer dizer que toda frase é uma oração? Não, porque existem as frases nominais, tá? E a oração, ela vai desencadear consequentemente uma frase verbal, e uma frase verbal vai desencadear consequentemente uma oração, tá? Só que a oração, ela é vista pela numerologia dos verbos. A quantidade de verbos é que vai determinar a quantidade de orações, tá? Nós temos aqui o período. O período é a frase organizada em orações, em oração ou orações, e pode ser. Ou seja, a oração está embutida no período, está dentro do período. Porém, nós temos aí dois tipos de períodos para nos preocuparmos. Nós temos o período simples, é aquele formato de apenas uma oração. Se eu digo que tem apenas uma oração, consequentemente, automaticamente eu estou dizendo que tem apenas um verbo. Então, se é simples, apenas um. Ou um verbo ou uma locução verbal. Conhecido também como oração absoluta, tá? Se eu tenho um verbo, aquele verbo vai reinar, vai predominar dentro daquela estrutura. Exemplo, uma forte chuva pegou-nos na volta do passeio. Pegou, nós temos aqui um verbo, tá? Esse verbo, ele vai predominar dentro dessa estrutura, porque tem apenas ele, vai ser um período simples ou oração absoluta. Depois nós temos o período composto, que vai ser determinado pela quantidade de verbos. Enquanto no período simples eu tenho apenas um verbo ou uma locução verbal, no período composto é aquele formado de duas ou mais orações. Ou seja, eu tenho que ter no mínimo dois verbos para que eu obtenha um período composto. Tá? Exemplo,
Quando saímos, já era tarde e não havia ninguém na rua. Nós temos saímos, era e havia. Nós temos 3 verbos, portanto nós temos 3 orações. Se nós temos 3 orações, automaticamente nós estamos diante do período composto. Então o que vai me dizer se é simples ou composto? Quantidade de verbos. Um verbo, período simples. 2 verbos ou mais, período composto. Tá? E nós temos mais um detalhe. Os períodos compostos são formados por coordenação, por subordinação ou por ambas as formas. Tanto coordenação quanto subordinação. Tá? Na turma de vocês, nós abordaremos principalmente os períodos coordenados, que são aqueles que são independentes. Eles não se conectam para ter sentido. Por si só, os termos já possuem toda a sua apreensão com relação ao sentido, tá? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.